Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa do podcast Chega de Mimimi. Bom, como de costume, né, nós iniciamos aqui com uma frase, mas hoje eu quero fazer uma pergunta. Se você pudesse escrever a sua história, como seria? Você já pensou nisso? Às vezes nós passamos, né, por muitas dificuldades, né, no passado, quando nós somos crianças, e sabemos que existe, né, infelizmente, fica algumas sequelas, algumas situações, alguns traumas, né, que acabam nos bloqueando em algumas situações. Mas a partir do momento que a gente consegue destravar, né, a vida vai passando, vai trazendo outras realidades, vamos conhecendo novas pessoas, né, tendo novas oportunidades. Mas se hoje, né, se tivesse em suas mãos você escrever uma nova história para você, como seria? Pensa nisso, tá? E hoje essa frase, né, essa reflexão tem muito sentido com a nossa convidada, né, Priscila, que está aqui hoje com a gente. É isso mesmo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, né? E hoje a gente vai trazer essa convidada incrível, que é essa questão da história, né? Eu tive a oportunidade de escrever o primeiro capítulo, né, com essa convidada aqui, né, que eu já vou conversando aqui, e a experiência foi essa, né? Se eu pudesse escrever a minha história, né, como ela seria? E foi um desafio para mim escrever minha história e ali fechar um capítulo de uma história ali de dor, né? De muitos desafios ali e começar uma nova história. A partir do momento que eu escrevi esse capítulo, eu comecei uma nova história. E eu tô aqui hoje, né? Se eu não tivesse feito aquele capítulo, aonde eu estaria? Como que Né? seria? Como seria? Né? Então, depois que eu escrevi aquele capítulo, para mim foi um desafio muito grande. Até a minha filha tá aqui, porque ela escreveu junto comigo esse capítulo. Ela me ajudou, que foi um processo de dificuldade ali para escrever. E depois que eu terminei de escrever, parece que foi um alívio. Eu precisava ter feito isso, colocado para fora. E aí tudo muda na minha história, né? Então, diga aí para mim, Cris, seja bem-vinda, muito obrigada pelo convite, né? Que escrever uma história, escrever um livro é um ato de cura, de libertação mesmo para si mesmo. Às vezes, quando eu fiz o capítulo, né, que foi um dos capítulos que está ali do livro, eu vi as meninas do grupo falando assim, eu não sei escrever um livro. Eu era uma delas. Não, nunca escrevi um livro, nem sei o que falar da minha história. E quando eu comecei a escrever, eu precisava mudar muita, eu precisava colocar para fora essa história que me doía muito, né? E aí foi que eu coloquei ali, escrevi. Depois disso, consegui reescrever uma nova história a partir disso, né? Então, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Fala um pouco sobre isso também, fala um pouco sobre você. Claro. Quem que é a Cris? Quem é a Obrigada, Cris? gente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E falar sobre literatura, que é um tema que eu sou apaixonada, é muito prazeroso. Sim. E o que você falou faz muito sentido, Pri, porque a escrita, ela tem essa parte terapêutica. A partir do momento que você coloca a tua história em algumas páginas, além de ser libertador, né, você conseguir colocar, superar algumas coisas, a sua história pode servir para outras pessoas, Sim. né? Alguém lendo fala, olha, como é que seria se eu fizesse dessa forma? Então é muito desbravador, a literatura Sim. é fantástica. Eu comecei a ler muito cedo, eu faço aniversário em julho, então eu entrei na escola no meio do ano, só que eu não entrei com 7, na minha época eu entrei com 6 anos e meio, e eu aprendi a ler muito rápido, então eu devorava livros, e as pessoas do meu meio, assim, não gostavam tanto de ler, eu não entendia por que as pessoas não gostavam de ler. E depois que eu entrei nesse universo, eu não parei mais. Mas eu nunca imaginei em ter uma editora, em ser uma escritora. Eu gostava de ler, eu consumia a literatura. Então, na escola eu me desenvolvia bem, porque enquanto ninguém gostava de ler, eu era aquela que lia, fazia os resumos. E eu acho que você ler te leva para um lugar que você ainda não foi. Você aprende uma cultura que você ainda não está lá. Então, você viaja sem sair do lugar, você Sim. aprende. E, lógico, tem o prazer da leitura, de você, às vezes, num romance, numa ficção, né? Numa literatura fantástica, um livro de terror, num livro de poemas. Sim. Então, para todos os gêneros, aquelas pessoas que gostam. Então, a literatura É incrível, né? é maravilhosa. É maravilhosa. Você falou da escola, eu já tive muita dificuldade para leitura. Acredito. Sim, ai, meu Deus do céu, como que era difícil. Tanto que aí a professora, em uma reunião dos pais, ela teve uma ideia para falar para minha mãe. Falou assim, mãe, você cozinha? Gosta de cozinhar? Minha mãe falou, cozinho. Então faz o seguinte, coloque seu filho
para poder ler as receitas. Olha. Pra ficar com você. Falar nisso, mandar um beijo pra minha mãe. Beijo, mãe. Geralmente a minha mãe tá assistindo. E aí, a partir dali, desenvolvi 2 técnicas ali. A leitura e a cozinha, né? Comecei a aprender a fazer bolo, ó, bolo sem caixinha, viu, gente? Bolo raiz. Bolo raiz, bolo sem caixinha, né? Mas, de fato, é fantástico, né? E isso ajuda e exercita muito a nossa criatividade, Sim. o cérebro, né? Sim. Porque hoje, vamos falar assim, a geração Z, né? Já tá saindo, né? Qual que é? Tá vindo a geração agora? Agora já é a geração alfa, já perdi, já saiu do Eu tô alfabeto. meio perdida, mas... Né? Então, porque tudo muito preso com vídeos, com imagens, né? Tudo Então, Muito rápido, tecnológica, né? Tudo rápido, né? Ainda coloca. Tá rápido, ainda coloca no é 2. velocidade 2 ali, vamos embora, Sim. né? Então, mas como é realmente prazeroso, né? E o crescimento que nós temos, né? Com a leitura. Através da leitura, né? E eu sou, quem sabe, ó, prazer te conhecer. Obrigada, E eu acho que esse ano igualmente. destrava o livro, eu acho, hein? Agora, hein? Olha, Você tem sabe Agora eu que vou ficar próximo da você Cris. falando, até livro de receita. Porque a receita, ela também tem o lado, como eu posso dizer, da memória afetiva. Sim, Então, tem receitas que são únicas, receitas de família, receita da sua mãe. Então, tem todo aquele lado, olha, minha mãe fazia o bolo X, né? Sim. Então, ela tinha todo o jeitinho dela, os ingredientes, a forma de decorar. Tem um segredinho. Tem um né? segredinho. Sim, sim. Então, além de toda história, dar um livro, uma história bem contada, dar um livro. O seu, por exemplo, foi um capítulo. Mas eu tenho certeza que se eu sentar com você, através do método que a gente tem, a gente consegue extrair um livro inteiro da sua vivência. Sim. Entendeu? Então, toda história dá um livro. Tem momentos que são muito prazerosos, que merecem ser contados. Tem momentos doloridos, Sim. que merecem ser, né, extrapolados para realmente virar a página. Sim, sim. E escrever um livro é entrar para a história, né, de uma certa forma, Sim. porque um livro ele vai para a Fundação Biblioteca Nacional, é um livro que fica guardado, então para tua, sei lá, para os seus netos um dia, né, a sua menina ter um filho, se ela for na Biblioteca Nacional, ela fala, olha, a minha avó escreveu um livro, se ela for lá, vai estar catalogado o teu livro para a posteridade, guardado assim junto com inúmeros livros. Então você se eterniza. Sim. Olha que mágico Então, isso. meu nome vai estar lá para meus netos, bisnetos, todo mundo vai É que saber. muita gente não fala dos aspectos técnicos do livro, mas o livro dentro dele tem uma ficha catalográfica. Essa ficha não pode ser feita por qualquer pessoa, ela é feita por um... Me fugiu agora. Vamos colocar um especialista. Não, é por um bibliotecário. Bibliotecário. O bibliotecário, ele estuda, né? Então, todo o assunto do livro, ele é catalogado. Então, por exemplo, eu vou fazer um livro sobre autista. Mas eu tenho autistas que são crianças, eu tenho autistas com TDAH. Então, dentro desse livro, na parte técnica, tem toda uma numeração. E esse livro ele vai ser catalogado dentro de uma biblioteca. Então, é fácil você achar. Então, muitas vezes você vai numa biblioteca, tem alguém lá te auxiliando, aquele livro não está guardado ali aleatoriamente. Tá, Então, tudo. tem toda essa parte da catalogação, Sim, sim. entendeu? Nossa, que incrível. Você tá falando da receita, né? Eu lembrei de uma coisa que eu tinha feito no tempo que tava na pandemia, assim, né? Que eu tava começando no digital. Eu lembro que eu fiz um e-book de receitas, só que eu fiz com receitas de histórias. Eu coloquei... E teve uma história lá que eu coloquei as receitas e várias histórias. Por que eu gosto daquelas receitas, né? Tanto que tem até uma receita de nhoque que eu lembrei da bisavó do meu esposo, que eu chamava ela de Bisa também. Uma receita né? única. Eu falo assim, que era a receita de nhoque. Eu falei, por que eu gosto da receita de nhoque? Por causa da avó Teresa. Que a avó Teresa, ela fazia os nhoques lindos. Aí eu falava dos momentos da casa que no dia de festas que a gente ia na casa dela, que ela era muito brava, que ela não gostava de que alguém colocasse a mão na geladeira dela, mas eu não achava ela chata. Eu gostava muito de sentar do lado dela e conversar, porque eu estranhava muitas histórias legais. Sim. Todo mundo falava mal da avó Teresa. Mas eu gostava de ficar do lado dela porque ela falava os negócios legal. E eu ficava sabendo de todo mundo também, né? Já que eu ficava do lado dela, eu ficava sabendo de muita coisa. Mas ela contava as histórias assim que eu aprendia muito, que eu cresci muito com ela. E eu coloquei essa receita justamente por causa disso. E teve outras receitas que eu coloquei lá e eu lembrei disso. Eu vou até resgatar depois. Quem quiser ver, eu vou colocar até nos stories. Porque eu lembrei disso, e realmente, às vezes a gente acha assim, é um livro de receita, vou deixar aqui receita. Não é só isso, né? Mas não é só isso. Eu fiz ali justamente porque eu resgatei aquelas memórias que eu fiquei muito em casa, eu tive que fazer isso.
E aí eu fiz um e-book falando disso, das Olha que receitas. bacana. Não é só o nhoque, é o nhoque da. É o nhoque da da avó Tereza. E as pessoas se reúnem, né, à mesa, no domingo, todo mundo ansiando pela comida. Então tem aquele ato de amor Sim, no cozimento. Então as pessoas se encontram no domingo, vai comentando, né, os assuntos. Sim, é verdade. Então, então as histórias, eternizar essas histórias em livros é muito importante, assim, é Sim. muito legal, né? Hoje que eu falo assim, eu sou coautora, né? Ah, eu não escrevi um livro, mas só do fato de eu ter feito um capítulo, gente, pra mim já foi maravilhoso. Muito importante. Aí eu mostrei pro Gabriel, falei assim, Gabriel, você tem que fazer você tem que fazer um Olha, livro. eu tenho 11 livros para poder escrever. Só preciso Sério? sentar e escrever. Ah, tá Tanto perdendo que tempo, a hein? agência, o nome da agência é Agência Patos, porque é publicidade avançada com técnicas universais de storytelling. Então, para Olha, mim, você que já tem essa pegada do storytelling, porque tá a história fácil. para mim tudo é conexão, né? Sim. Então, E o marketing é isso, né? é isso, você tem que trazer a conexão, né, pra Sim. gente colocar. Bom, nós temos 2 quadros aqui, Tá. Cris, tá? As perguntinhas estão preparadas aqui. Ai, ai, ai. A gente sempre traz isso, ó, né? Quem já nos assiste está acostumado, nossos convidados não recebem essa pergunta antes, porque a gente Sim. gosta de extrair o natural mesmo A dos autenticidade convidados, dos né? Então a dos gente só deixa convidados. a programação aqui. Mas antes da gente entrar no quadro, fala um livro que você acredita que as pessoas elas não deveriam partir para uma outra vida sem ler. Sem ler. Tem aquela frasinha, não tem o pessoal fala, ó, antes de você morrer, você precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Uhum. Olha, tenho alguns, quem gosta de livros, né? Mas tem um que ele marcou a minha infância e não era um livro para eu ter lido na minha infância. É um livro chamado Grandes Esperanças, o do Grandes Charles Dickens. Ele é um livro que conta a história de um menininho, não vou dar spoiler, tá? Que ele ajuda um presidiário num determinado momento que tinha escapado estava em fuga, né, da cadeia, digamos assim. Só que a partir desse ato, a vida dele muda por completo no futuro. E essas esperanças, elas se mostram num ato bondoso que ele teve. E o livro narra outras vertentes. Ele se apaixona, tem uma senhora idosa que faz uma caridade para ele, mas ele mexe muito com as emoções humanas. Então, esse é um livro que marcou a minha vida. Eu recomendaria, mas não é um livro fácil de ler. Mas eu indicaria. Sim. Grandes Esperanças de Charles Dickens. Pronto, maravilha, ó. Ficou a dica, tá? Pra vocês. Um autor que eu gosto muito, acredito que se a gente colocar, é claro, pra mim, eu tenho a questão de ser um cristão, né? Mas a Bíblia, pra mim, eu acredito que, independente da fé, né, da crença que a pessoa tenha, você pode ler a Bíblia como um livro, né? Lá você tem livro de histórias, né? Sim. Você tem livro de sabedorias, né? Então é algo fantástico. Mas um autor que eu gosto muito é Augusto Cury. Gosto também. Aprendi muito, e um dos livros que eu li que ficou muito marcado pra mim é Os Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Esse livro Não li, mas eu já ouvi, já o tive em mãos. é um livro fantástico, eu gostei muito deles. Bom, pedi pro Michel subir a nossa vinheta, Michel, por favor, em poucas palavras. Sim. Em poucas palavras, sem mimimi. Sem mimimi. Sem mimimi. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Bom, Cris, em poucas palavras, sem mimimi. Pra você, qual que é o maior erro que um autor iniciante comete ao tentar publicar o seu primeiro livro? O maior erro, eu acho que muitas vezes tentar fazer sozinho. O brasileiro tem essa mania, né? Tem, né? A gente tem muito tutorial, entra na internet. Eu consigo tutorial. fazer. Eu consigo fazer. E não é nem por maldade, eu não sei, às vezes por questões financeiras, mas vira e mexe chega livro para a gente consertar. A gente teve um livro recentemente que o autor fez o livro todo, imprimiu e ele simplesmente não colocou o ISBN, que é um registro muito importante, precisa tirar o ISBN. E é um livro que sem o ISBN, sem a ficha catalográfica que eu comentei, ele não pode concorrer a um prêmio, por exemplo, porque um dos critérios é que tenha isso. Então, eu acho que, entendendo essa parte financeira, é sempre importante procurar
uma editora ou um revisor profissional, um editor profissional para te auxiliar nesse caminho. Porque é um investimento que depois que você imprime, se estiver errado, você arca com prejuízo, né? Se imprimir um livro errado, tem livros que a gente, não é que esteja errado, mas é um livro que vem sem orelhas, e um livro com orelha é tão mais bonito, né? O projeto editorial do livro, ele não precisa ser só um livro, né? Tem toda a diagramação, né? Tem todo... Então, o livro, ele passa a ser único com uma diagramação, porque a gente... Aqui na parte editorial, a gente escuta o autor e entende os anseios dele. Então, esse livro aqui, Monarca, por exemplo, é um livro que a gente gostou muito de fazer justamente porque a gente ouviu o autor, entendeu os anseios dela e o livro é totalmente personalizado. Quando você abre o livro, você entende... Quer abrir o livro aqui para mostrar, pessoal? Se puder. Pode ir, fica à vontade. Eu sou apaixonada nesse livro, no projeto gráfico dele. Não sei se dá para ver. Dá. Tá aqui. Então, ele tem tudo a ver com a história. É uma pessoa que é sequestrada no dia do casamento. Então, essa borboleta, essa monarca tem a ver com tudo que ela passa. E dentro do livro, tudo é construído. Olha, abertura de capítulo. Dá para ver? Então, é um livro que se torna único. É tão gostoso você ver o seu livro tomando forma, né? E ele não é igual ao outro livro que está lá. Não só o conteúdo, mas esse projeto, sabe? Um livro com acabamento bacana, sabe? Que lindo isso daqui, ó. Então, eu não sei se o pessoal não consegue ver aí, não, mas tem... Não? Tem... É que o papel não dá para ele sentir, né? Pela não, tela. né? Mas a gente trabalha com um Pollen Soft, é um livro bem gostoso, um papel bem gostoso. É porque assim, Ó, deixa eu... esses detalhes aqui, ó. Eu quando comecei minha prática de leitura e eu preciso voltar, eu tinha colocado uma meta que teria ser pelo menos 12 livros ao ano. Ao ano. Pelo menos na correria, um livro por mês, né? Vamos ler. E para quem começa, eu tenho um cantinho lá com a prateleira dos livros. Os principais são mais focados em estudos, né? Não tanto históricos. Mas para quem é leitor mesmo e gosta, gente, a questão da capa, diagramação, as folhas, né, a textura, isso influencia, porque não é só o conteúdo lá do livro, né? Então, eu tenho um livro lá que eu tenho o meu chamego, porque ele é bonito, você entendeu? Então, se ele tem uma capa dura, né, se tem uma orelha, se não tem... Então, isso daí influencia demais, né? Geralmente, um livro bem produzido, ele vai ganhar um destaque na prateleira daquele leitor. Sim. Às vezes uma página preta, ela quebra a rotina da leitura. Sim. Né? Você está lendo, você se cansa. Então, a gente que está no editorial, a gente pensa na hora que aquele já deve estar um pouquinho cansado, deixa eu colocar algo diferenciando, né? A leitura, a quebra de capítulos, fica muito legal. Sim. Bacana. Sim. E falando nessa questão, assim, do maior erro, né? Também a gente vemos no Brasil, onde as pessoas elas não têm o hábito de leitura, né? As pessoas não têm esse hábito de ficar lendo direto e tudo mais. Dá para viver de livros no Brasil ou é apenas um hobby para a maioria dos escritores? Para o escritor é difícil, a gente sabe. Eu acredito, minha visão, nunca se leu tanto quanto agora. As pessoas vivem lendo, elas estão com... A atenção das pessoas está, né, no celular, no tablet, no computador. Mas o que elas estão lendo? Qual é a qualidade da leitura delas? Então, há novas formas de escrita, inclusive a partir da leitura. Eu não sei se vocês observam como as pessoas mandam recados. Tudo abreviado, parece um dialeto, né? Nossa, Eu sou aquela que os meus amigos me zoam. Por quê? Porque eu escrevo tudo corretinho. É um hábito que eu trago para minha vida, justamente para não descambar para abreviação. Mas as pessoas leem muito, mas não leem com qualidade. Então as pessoas entram na internet, elas começam a ler uma coisa, que a pouco ela entra para fazer uma pesquisa. Aí a internet pulveriza, ela vai pro site do Léo Dias, depois ela vai pro Big Brother. Aí vai para aquele título bem chamativo assim, aí eu só leio o título. Exatamente. Então, o leitor, o autor, ele quer ser lido. É difícil dizer que se vive bem do livro. Por quê? Existem algumas formas de se publicar livro. O autor independente, eu não gosto tanto do termo, né? Independente de que ou de quem. O autor independente é aquele autor que está, digamos, sozinho. Ele está como editor e ele não tem esse vínculo muito preso como editora. Então, ele tem autonomia no projeto dele.
Então, a Sou, por exemplo, é uma editora independente, você me contrata para fazer o seu livro. Eu tenho todos os serviços para te prestar, para ter uma publicação com qualidade. Então, eu te entrego um livro para você divulgar, fazer lançamento, vender nas marketplaces. Agora, antigamente o autor... Até PDF você entrega também, né? Sim, a gente faz Você o entregou e-book. o nosso e-book, né? Isso. Então, tem o e-book que você pode levar para a Amazon e vender. Tem livros que podem ser impressos e vendidos direto pelo autor, né, naquela boca a boca. Tem autor, por exemplo, que ele não quer ficar preso a uma livraria. Por quê? Porque a livraria ela tem 50% do preço de capa do livro. Então, por exemplo, se o livro custa R$40 e você vai fazer o lançamento dentro da livraria, 20% desse valor do livro é da livraria. E é justo. Por quê? Porque ela tem o espaço, ela tem funcionário, tem nota Ela tem fiscal. audiência, né? Sim, Você entendeu? Mas, em contrapartida, o autor, ele acaba, né, dividindo o lucro dele. Uhum. Existem algumas estratégias, né, para você poder vender o teu livro. Eu tenho um autor que ele vendeu quase 1000 livros fazendo as palestras. Então, há hoje que se pensar em estratégias para poder vender o livro. Sim. Então, se você é um palestrante, nada mais justo do que você fazer uma palestra excelente, ter alguém vendendo esse livro no final Sim. de cada palestra. Ou então, vender a palestra com o livro agregado, Sim. né? E a gente faz lançamento de livro em locais alternativos, onde 100% do preço de capa é do autor. Sim. Então, tem algumas variantes para se dizer que dá para viver bem, né, dos livros. As editoras tradicionais são aquelas extremamente comerciais e elas querem pessoas que já têm um nome no mercado. Então, muitas vezes, ela torna um escritor alguém que não é um escritor. Ela pode pegar uma blogueira que tem inúmeros seguidores, ela tem dentro da editora um ghostwriter que vai transformar algo daquela pessoa em livro. Uhum. E você automaticamente sabe que os seguidores daquela pessoa podem vir, ou com certeza vão vir, né? Porque são Sim. fãs, vão consumir a literatura que aquela pessoa está publicando. Então, tem algumas variantes. Eu gostaria que a gente tivesse muito mais incentivo na leitura, mas vai muito mais da construção da educação, né, das escolas também, trabalhando esse hábito pela leitura, os pais em casa cobrando o hábito da leitura. Eu tenho amigos, por exemplo, que quando tá chegando aniversário, eles me mandam uma mensagem: por favor, não me dê um livro de presente. Sério? Juro. Há pouco tempo eu recebi: olha, eu vou fazer aniversário, mas não me manda livro de presente. Eu dou risada, mas é triste, porque eu tenho tantos livros bacanas que eu poderia, né, dar de Presentear. presente. Eu fico feliz se eu ganho um livro. Principalmente se é um livro que eu ainda não li, né? Então, enfim. Mas essa questão do dinamismo, né, que nem você comentou, das redes sociais, as pessoas lerem, mas é tudo muito rápido, tem alguma coisa que puxa a atenção de um outro lado. Eu falo que quando eu comecei a ler, se eu pegava um livro ali com mais de 200 páginas, 300 páginas, aí já dá aquele fala, meu Deus do céu, né? E o livro só, pelo menos para mim, tá? Só começou de fato se tornar produtivo, né? E algo satisfatório quando de fato eu consegui, acho que, me controlar emocionalmente para parar num local e focar naquilo. Que eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Retirar uns minutinhos, né? Você para, fica ali no seu silêncio, tranquilo. E tem muitas pessoas que não conseguem ler, por exemplo, eu lia muito no ônibus. Eu não consigo ler com o carro em movimento. Tem pessoas que não conseguem, né? E eu já, na época que, graças a Deus, Deus abençoou, já faz tempo que eu não ando de ônibus. Mas a trajetória para o trabalho era longa, né? Então eu li a Bíblia a primeira vez dentro do ônibus, toda. E é um livro complexo, né? Que você precisa ali Praticamente um ano ali, atenção. né? Então, porque era uma viagem. Eu pegava o 731, conhece, não? Que passa por Compica, não? Não. Esse faz um viagem, tour, faz ele um faz tour, um tour. do centro para metade de Em uma de semana você lê o Guarulhos. livro. Então, e não tem para onde fugir, você tá ali preso, né? Então, para mim, foi algo que facilitou muito. Mas eu acredito que essa questão dessa dinâmica das redes sociais, de conteúdo rápido, os vídeos, acaba dificultando um pouco essa questão
da leitura, E né? fora que assim, como é muito rápido, né? Os vídeos indo, às vezes a pessoa, depois de 10 vídeos, não sabe nem o que ler no primeiro. Não, já se perdeu. Já se perdeu. Aí, se tiver alguma notícia, alguma coisa, já se perdeu. Não lembra mais, porque já tá embaixo, já tem outra informação, já tem outra coisa, Sim. né? Então não tem essa É interessante informação essa física. pergunta que você fez sobre. Eu acho que está meio que linkado, né? É possível ganhar dinheiro com o livro? Sim. Então, hoje, eu até comentei um pouco antes com uma pessoa. É, há um tempo atrás, eu comecei um curso de marketing digital e no meu grupo tinha uma pessoa, isso foi antes da pandemia, tinha uma pessoa no meu grupo que comprou um drone para filmar casamentos, né? Fazer fotos aéreas, enfim. E ele foi para a China, trouxe esse drone. Só que ele precisava testar o drone, a altura, qual o melhor ângulo para foto. E o que que aconteceu? O manual veio em inglês e em chinês. O que que ele fez? Ele traduziu, o filho dele traduziu, e ele foi no campo de Marte testar, né? Já estava assim apto para fazer esses testes. E tinha uma outra pessoa testando também o drone. Só que ele chegou para esse rapaz que já estava bem adiantado e falou: Como é que você tá tão bom aí com o seu drone, né? Ele falou: Ó, eu tenho o manual traduzido. Ele falou: Vende para mim. Aí ele falou: Não, eu não vendo, eu te dou. Aí o filho dele estava junto, falou: Não, eu não vou te dar, eu vou vender. A pessoa tirou uma nota de R$ 100 e comprou Aí, aquele ó. manual. E aí ele me procurou justamente para quê? Para fazer o e-book para que ele pudesse vender e escalar essa venda. Então, na verdade, algo que começou muito descomprometido, ele vendeu mais de 1.000 cópias do livro que ele fez, um e-book que ele fez para uso próprio e vendeu, entendeu? Então, dá para você ganhar dinheiro de outras formas com o livro. Isso, Mas- muito bacana. Você me lembrou de um case de um aluno do Érico Rocha. Conhece? 6 em 7? Conheço. Ele Já fez- comprei o Fórmula. Ele fez, A ele maioria fez- das pessoas já comprou, né? ele fez mais de R$ 100.000, tá? Em 7 dias, porque ele traduziu, tá? E ele explicou um manual de um modem de internet, que também só vinha, não lembro se era chinês, qual que era o idioma, só que era um modem que vendia muito, né? E as pessoas tinham uma grande dificuldade nas configurações. Então ele fez toda a tradução, criou um curso online, né? Traduziu, fez um e-book, criou os vídeos explicando como é que fazia, e ele fez aí mais de 7 mil. E olha, de R$ 100.000 em 7 dias. Somente uma tradução, né? E aí você vê o quanto que também a empresa, às vezes, elas pecam, né? Sim. Porque, tipo, eu tô mandando um material para um outro país, eu sei, volume de compra tinha. Porque, pra você ver, ó, só pela quantidade que tradução, vendeu, né? né? Fora Sim. as pessoas que não alcançou. Então, ou seja, a preocupação de ter feito uma tradução, né? Sim. E entrando dentro dessa situação, aproveitando que se um autor procurar vocês lá na editora e quiser fazer, por exemplo, o livro dele publicar também em inglês, tem essa possibilidade lá? A gente tem. A gente está fazendo um livro agora para Portugal. A gente fez a versão dele em português. Agora a gente está traduzindo para o português de Portugal, que tem a diferença, né? Então a gente pode versar para qualquer idioma que a pessoa quiser. A gente tem parceiros. Eu não tenho pessoas fixas na editora, Sim. porque não é uma demanda, né? Mas inglês, se espanhol, precisar- se precisar, nós temos. E aí a gente tem tanto a pessoa que vai versar e depois a gente tem a pessoa que vai revisar, que não é a mesma pessoa que faz o trabalho. Então a pessoa primeiro traduz, mas tem que ter uma pessoa que revisa se a tradução está Tá. perfeita, está apta para publicação, entendeu? É uma questão, talvez, eu penso assim na questão da agência, né? Às vezes eu peço para alguém dar uma olhada, ou eu tô fazendo um trabalho, e aí eu praticamente, finalizei, teoricamente. Aham. Aí eu pego um dia depois, deixa esfriar minha cabeça, deixa eu Isso. sair de cena, agora é outro Gabriel, Perfeito. e deixa eu ler isso daqui para ver se eu pego alguma coisa. Os nossos olhos Seria- viciam, né, com o próprio Porque você tá texto. muito Sim. acostumado. Se você que escreveu, você que fez, você tá ali, então talvez se tiver algum erro, alguma coisa, provavelmente Passa. você não vai enxergar aquilo. Na Soul a gente tem 2 revisões. Tem a revisão primária, né? E tem a revisão de segurança, que é justamente para pegar qualquer coisa que tenha passado na primeira. Porque pode acontecer, existe essa margem Sim. ainda, né? E é importante ter essa revisão, esse olhar, né, criterioso, para que o material seja Bem perfeito. impecável, né? Isso.
Pode fazer Pode sim. fazer aqui, então. Já falando dessa questão de ser impecável, né? Porque os livros têm que chamar a atenção, né? Sim. Então, assim, a capa realmente influencia nas vendas ou é o conteúdo que é mais importante? A gente, quando constrói o livro com o autor, a palavra final é do autor, porque ele Sim. está me contratando. A gente é palpiteiro, né? Então, quando nós lemos o livro, dificilmente eu vou conversar com o autor que não tem imaginado como vai ser a capa do livro dele. Mas tem autores que vêm com umas capas que são praticamente impossíveis, ruins, digamos assim. Então, a gente apresenta um projeto gráfico e dificilmente eles recusam. Por quê? Porque eles conseguem entender toda a estética, toda a evolução que a gente pensou para a obra dele. Então, uma capa matadora, eu costumo dizer, uma boa sinopse, né, um texto de quarta capa, influencia, porque é o que faz uma pessoa ir até a prateleira, pegar o livro, falar do que se trata esse livro. Aí um bom texto de quarta capa induz a pessoa a falar, vou levar esse livro para casa. Eu vou lê-lo. Então, é um conjunto, né? E eu costumo dizer que, assim, as 20 primeiras páginas têm que ser muito boas, porque tem gente que começa a ler o livro dentro da livraria. Dentro da livraria, né? Já e começa a dar uma olhada. Começou a ler, falou, Esse daqui não vai ser legal. ele passa para outro. Então, se as 20 primeiras páginas for bacana, aí ele fala, vou levar esse livro que eu quero ler ele em casa, né? Eu particularmente, eu gosto muito de um livro, um cafezinho, um chocolatinho. Então, você quer ter aquele minutinho de paz. Sim. Então, você tem que levar, porque da Na livraria não tem rola. como, né? Olha, e isso é tão forte porque tem uma frase que é muito antiga, né? Não julgue o livro pela capa. E isso em vários aspectos. Às vezes a capa é fantástica, né? O design teve um bom Maravilhosa. trabalho, infelizmente o conteúdo não é tão assim. Faltou força no conteúdo, né? Às vezes a capa, você não dá nada pra capa, você fala, acho que esse livro aqui Deve não é ser nada legal. ruim. E tem um conteúdo incrível, maravilhoso lá dentro. Esse livro mesmo que eu falei, Grandes Esperanças, ele é um livro que ele é um clássico. E ele é um clássico de capa dura. Não tem nada. Só o nome, Grandes Esperanças, escrito em dourado. Só, não tem nada. Mas o texto introdutório é o que prende, entendeu? Então tem muito livro bom, né? Que merece aquele olhar dando uma Diferente, folhadinha. Isso. Perfeito. Bom, Michel, você consegue trazer os nossos patrocinadores? A gente avançar, depois a gente já entra no nosso próximo tópico. quadro. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Chat Ideal. Ideal para você que tem um negócio e precisa fazer o seu atendimento, seja para o saque, não é, para você atender os seus clientes, para você dar suporte aí para o seu público ou para que você possa fazer um funil de vendas e ter o primeiro atendimento. Você já pensou? Imagina hoje, meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Se uma pessoa quiser contratar o seu serviço, vai conseguir contato com você? Ou tá toda a sua equipe, você dormindo lá, bem tranquilo? Né? Então nós sabemos, tem pessoas que trabalham à noite, né? Tem pessoas que chegam tarde do serviço, a maioria dos escritórios fecham ali por 6, 7, 8 horas da noite e você não pode perder vendas, né? Eu acredito que não é só a questão do dinheiro, é a questão de fato você como empresa se preocupar, não é, com o seu público e com o seu cliente, aquelas pessoas que precisam, né, do seu serviço, né, ou do seu produto. Então você pode contratar o Chat Ideal, ele vai acelerar o seu processo de atendimento, você consegue configurar ele com mensagens já pré-programadas e não é simplesmente aquela mensagem sim ou não, tá? Ele está integrado junto com o Chat GPT, então faz com que o atendimento se torne um atendimento praticamente humanizado, tá? Então ele não vai dar sempre as mesmas respostas, ele vai interagir, vai conseguir compartilhar com você algum link de direcionamento, áudios que você pode gravar, enfim. Então, se você precisa melhorar o seu atendimento, né, principalmente vocês que fazem vendas, né, com processos aí em 2 etapas, que você gera lead, sabe que o tempo da resposta do lead é crucial para o fechamento de um novo negócio, né? E não dá para a pessoa mandar uma mensagem 7, 8 horas da manhã e você responder para ela 5 horas da tarde ou no outro dia. Provavelmente, se a pessoa quiser muito aquele produto ou aquele serviço, ela já procurou um outro profissional. Certo? Então, o Chat Ideal é ideal para você fazer essa automação. Mais informação, só entrar no site www.chatideal.com.br. Bom, proteção, né? Seguro para o seu veículo.
nós sabemos quanto é importante. Infelizmente, não somente, né, no Brasil inteiro, mas aqui em Guarulhos, você fica até assustado quando você vê algumas matérias com a quantidade de roubos e furtos, né, que nós temos sobre veículos, seja carro, moto, você que trabalha com utilitário, né, na rua todos os dias. Você saiu com um carro na rua, você corre o risco, né, de você sofrer aí, ter um acidente com seu veículo. Inclusive, eu recentemente, né, bateram no meu carro no estacionamento. Estava lá paradinho, bonito lá no estacionamento, a pessoa foi manobrar e bateu no meu carro. Nós não sabemos, né, quando pode acontecer isso. E pagaram, às vezes, uma franquia, com certeza vai ser muito mais barato, né, mais seguro do que você ter que arcar com todo o prejuízo. Então, não marque essa bobeira, né, JFS Seguros, procura o Jefferson, é só entrar em contato no telefone 11 2497 4415 ou acessar o site www.jfsseguros.com.br. Ele trabalha com as maiores operadoras, né, do Brasil, Allianz, Bradesco, Surrai, Porto Seguro. Então, entre em contato, a cotação é 100% gratuita. JFS Seguros, repetiu o telefone novamente, 11 2497 4415, é só procurar o Jefferson. Priscila, comunidade? Comunidade Chega de Mimi, onde você pode estruturar aí sua empresa no digital, sem neuras, sem mimimi. Lá nós temos a formação para você construir o seu negócio no digital, registro de marca, você fazer um bom criativo. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre tráfego pago. Lá a gente tem várias informações, a gente tem a comunidade justamente para vocês tirarem as dúvidas. Então, vem para a nossa comunidade, no telefone, se você quiser mais informações, entre em contato no 11 96830 3236. Fala conosco, porque se você não está na comunidade, você está deixando dinheiro na mesa. E hoje, se você não está no digital, você não é uma empresa que está sendo vista aí. Então, se coloque no digital para você conseguir mais clientes, conseguir mais leads aí para você. E estruturar o seu negócio no digital é para ontem. Então, entre em contato para mais informações. É isso aí, né? 2025 já começou. Ó, janeiro já foi. Né? Acabou janeiro, provavelmente você fez aquela promessa lá que esse ano ia ser diferente. Para ter um resultado diferente, precisa fazer alguma coisa diferente. Então, não fica de bobeira aí, né? Sim. E antes de você começar, todo mundo falou do seu livro, eu não falei do meu. Ah, é verdade. Eu não falei do meu, para não ficar aí. Nossa, a Priscila não falou do dela. Então, o meu livro favorito é da Brené Brown, não sei se vocês conhecem, A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, assim, marcou para mim, porque foi um livro onde eu li quando eu tava nos últimos... meu irmão, ele faleceu de câncer, meu irmão de 23 anos. E eu estava com ele no hospital, ficava sempre às noites no hospital com ele. E aí, esse daí foi minha leitura do lado dele. Lá, ele na maca e eu sentar lá, passando a noite com ele lá, foi a minha leitura, né? Então, quando eu falo assim, bora viver a vida rica que você merece, essa fase foi construída dentro desse livro. Bora viver a vida rica que você merece. Porque lá dentro do livro, tem um capítulo lá falando assim, qual é a riqueza da vida, né? E aí falando assim, que a riqueza da vida não é ter dinheiro, é você ser livre, é você poder falar aquilo que você gosta, sem ter medo do julgamento. É você ter essa coragem de não ficar querendo ser perfeito de alguma forma. Agradar a todos. Né? Agradar todo mundo. E eu era muito essa pessoa de agradar todo mundo, de fazer isso, e eu ficava muito presa. E aí, essa frase foi lá naquele momento ali, quando eu falo assim, que foi no momento que eu estava lá com meu irmão, bora viver a vida rica que você merece, porque eu falava assim pra mim, eu preciso viver a vida rica que eu mereço. E eu vou começar no hoje, eu fui lendo o livro. E aí, você tem que começar também. Qual é o seu hoje aí de vocês também? É um livro que tem que despertar? É a frase que o Gabriel falou? Então, tem que começar. Vamos lá. Bom, vamos iniciar o nosso segundo quadro e pedir pro Michel colocar a nossa vinheta. Verdade ou mito? Vou colocar a vinhetinha, Michel, por favor. Cris, verdade ou mito? O mercado literário brasileiro está saturado e não tem mais espaço para novos autores? Não, sempre tem. Sempre tem? Sempre tem. Dá para colocar as ideias ainda? Dá para colocar. Porque todo mundo tem uma forma única de escrever, né? É como uma padaria, não tem padaria em todo lugar, mas tem aquela padaria que tem aquele pão
preferido, né? Nem fala disso, em casa é uma briga, viu? Não, eu quero pão da tal padaria, tem que descer Então, lá embaixo. o autor também, ele tem a forma dele de escrever, ele tem a comunidade dele, tem autores que criam personagens tão fortes, tem personagens que se recusam a morrer. Vocês já ouviram falar Já. sobre isso? Sim. Então, é algo único. Cada autor tem o seu estilo e ele cativa a legião de fãs, de leitores deles. Não está saturado. Não, É o meu ponto de vista, né? sim. É Então, isso. assim, autores independentes, né? Que você falou dos autores independentes aí, eles têm mais liberdade, né? Ali tem mais liberdade. Mas vendem menos que os autores editoriais? Olha o que acontece. Se você vai para uma grande editora, a grande editora, ela quer vender. É. Ela não vai vender um livro de uma pessoa anônima. Difícil. Então, ela quer alguém que já tenha um nome construído. Então, por exemplo, se é uma atriz, vou dar um exemplo assim, bem aleatório. Uma atriz muito famosa que vai fazer a biografia dela, é claro que vai vender. Não vai vender? Se for a biografia do Lima Duarte, por exemplo, muita gente vai querer, né, conhecer a história, o personagem mais Que tá famoso. por detrás, né? Roque Santeiro, quem é? Ele é pai da Débora Duarte, ele não é pai, ele é padrasto. Então tem muita coisa por trás dessa história. Vai vender. Então, ela faz adiantamento de direitos autorais, mas ela também tem um time de marketing. Ela não vai imprimir 100, 200 livros. A gente está falando na casa de 3.000 exemplares, de grandes tiragens, para suprir, estar em várias livrarias. Imagina, você vai na livraria X, o livro não está. Vai na livraria Y, o livro não está. Então, ela faz uma tiragem grande para que esses livros possam ser encontrados. Então, o autor independente, ele tem autonomia na obra, ele imprime sob demanda, ele imprime quanto ele quiser. Se o autor falar, eu preciso apenas de 10 livros... A gente faz todo o processo editorial e imprime só 10, imprime 30. É claro que quanto menos livros eu fizer, mais caro o livro fica e menos você vai ganhar. Quanto mais você fizer, mais barato o custo unitário Por conta fica. da gráfica, né? E isso por conta da parte gráfica, e mais chance você tem da sua história ficar conhecida, de cair nas mãos de mais pessoas, né? Então tem essas questões que merecem ser avaliadas. Sim. Entendeu? Legal. Bom, verdade ou mito? Divulgar um livro apenas nas redes sociais é o suficiente para garantir boas vendas. É que a rede social hoje, ela tem um poder muito grande, né? É. Mas você acha que é o suficiente? Eu acho que por trás de algumas coisas que vocês estão mais por dentro do que eu, você fazer o tráfego pago, você cria, né, algumas questões de pessoas que estão procurando aquele tipo de literatura. Então, por exemplo, poesia. É todo mundo que gosta de poesia? Não. Então, você vai procurar o público que gosta, Nós temos a facilidade de buscar um público mais assertivo. né, de poesia. Então, eu acho que, antigamente, o autor, ele podia ser um ermitão. Ele nem precisava ter contato. A gente tinha muitos escritores que se fechavam. Sim. Hoje não. Hoje o público cobra, né, contato com o autor, quer dar palpite, olha, não mata esse personagem, eu quero continuação, eu quero... Olha, tem até um livro que eu gosto demais. O filme, eu não lembro se o livro tem o nome de Angústia, é do Stephen King. Vocês gostam desse gênero mais... O livro virou um filme, é com aquela atriz Kate Bates, ou Cat Bates, eu não sei exatamente. Ela encontra um escritor, ele sofre um acidente na neve, e ela, quando pega os manuscritos, Misery, lembrei, chama-se Misery, ela percebe que ele vai matar o personagem que ela ama. Gente, o que ela faz com esse escritor, porque ela não quer a morte do personagem dela. Olha, resumindo, eu convido vocês ou a ler o livro ou assistir o filme, porque é impactante. Então, o escritor, ele não pode mais se fechar. Ele tem que ter esse canal aberto com o público dele, até para saber se ele continua, se ele está acertando, se pode virar uma série. Às vezes, o apelo dos fãs faz com que uma Netflix da vida possa se interessar e falar, olha, vamos fazer virar uma série, entendeu? Então, é a minha opinião, né, gente? Então, assim, a rede social fez com que o autor ele tivesse, porque antigamente era essa questão de se fechar, né?
a rede social, ela ampliou essa questão Ela de amplia. Deu um poder pro o público. autor ser ouvido. Gigante. O autor conseguir ouvir os seus fãs, quem tá lendo. Né? E- E ainda dá palpite da obra, ainda fala assim, não faz isso, ainda saber um feedback se tá bom, se continua, se não Um vai. book trailer, às vezes você vê um book trailer passando ali, opa, tenho vontade de ler esse livro. Sim. Quando que você ia ver um book trailer antes? Né? Não tinha isso. Você não vê propaganda de livro na TV, era no programa do Faustão que você via algumas. Sim, é verdade. Só que a internet te possibilita isso. Você vê um book trailer bem feito. A gente vê muito livro hot, né? Aquelas pegadas, né? Que a Sim, gente, sim, já a vi. mulherada que gosta do gênero fala, preciso ler, né? Uhum. O CEO que me amava. Então, Tipo um dorama, né? isso. Então a internet tem um poder muito grande de Mas tem aquela atrair. questão, tem aquele perigo, não tem? Da questão de fazer o livro virar filme e depois ter aqueles Decepção. leitores fiéis ali e falar, meu, nada a ver Nada a com o ver. livro, não gostei. Não E aí gostei. virar aquela Sim, decepção. sempre tem essas questões, Sempre né? tem, mas, gente, é muito complicado, porque o livro, você tem lá um número de páginas e você tem essa flexibilidade do diálogo. Agora, você imagina você pegar uma obra e sintetizar, porque às vezes você grava 2 horas para quanto tempo? Você que é da área, para um minuto, um meu segundo? Deus, um segundo. Então, Pouquíssimos tempos ali. você consegue entender como é difícil pegar um livro e E colocar... vai agradar alguns. Tem gente que vai cobrar um final diferente, ou tem gente que vai falar, pra mim tá bom. Eu normalmente me decepciono, viu? Eu sou aquela que porque eu já leio o primeiro livro, né? Aí quando eu vejo o filme, eu falo, eu esperava um pouquinho mais. Às vezes Você pode ser um não pouquinho vai. mais da história, é que não pode. É que às vezes. Não, ou é a imaginação também, não é? Sim. Porque você tá lendo um livro, a cena está dentro da sua cabeça. Cada pessoa tá Que imaginando. vai do repertório de como cada que é, um, né? Assim, você tava falando aí dos livros hot, né? E aí, assim, é verdade ou mito, assim, que essa questão de gênero literário, assim, de romance, eles são mais vendidos? Vende muito. Eles Vende são mais vendidos, muito. né? De relacionamentos, coisas Não que é eu o- vi também Você bastante. acha Não que é é o o mais, mais mas o vende? relacionamento religioso, o livro religioso vende bastante. Vende bastante livro Sim, religioso. sim. É, essa questão do gênero, ela é tão... Dá um debate, né, sobre. Durante muito tempo, eu não fazia livro hot na editora, porque a gente tinha um lance de... Entre nós, editores, ninguém queria pegar livro hot. O primeiro livro que a gente fez, que bombou, a gente falou, olha, é um mercado que a gente não pode fechar os olhos, né, que vende-se muito. Então, a gente não fecha os olhos nesse sentido, por quê? Porque é um mercado que vende, se consome Sim, bastante. sim. Bastante. Sim, eu vejo que tem bastante gente que faz e-book e Sim. vídeos assim, hot, desse jeito assim, Sim. e estoura. História. Eu falo assim, gente, como uma coisa. Porque pra mim, eu olhando, eu falo assim, gente, eu não leria uma coisa dessa. É esquisito demais uma coisa dessa, assim. Mas as pessoas gostam de consumir isso de uma forma muito grande. É que, na verdade, a literatura, ela tem esse lado do prazer. Uhum. E às vezes você você tem um trabalho muito sério, que te deixa muito introspectivo. E a literatura vem para justamente, ou a literatura, ou a TV, ou a própria internet, ela vem para te desopilar, né? Para tirar a tua fixação ali do trabalho. Sim. Então, É o livro hot. Que exatamente. faz aquele alívio. Que a pessoa começa ali a ler, né? E a viajar. viajar. É porque ela vai construindo, por exemplo, que nem a questão do Exato. personagem. Vamos lá. Às vezes ela vai um romance. Às vezes a mulher, o homem, ela imaginou um homem X. Aí Sim. vem o filme e coloca. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o personagem que Não, eu criei. sim, sim, é aquela questão do hot, assim, que você falou assim, que a pessoa tá cansada e tudo mais. É uma coisa que a gente até tava conversando no carro, né? Falou assim, eu quero chegar em casa pra relaxar, só que às vezes o marido tá enchendo o saco, então eu sonho com aquele marido que tá no livro. Né? Exato. Pra me relaxar, eu tenho que imaginar que aquele. Você sabe que quando veio o Eu já vi 50 muita história assim, de mulher lendo essas coisas assim, gente. Você sabe que quando veio os 50 tons de cinza, É, eu usava muito metrô nessa época e eu via muitos homens lendo, Uhum. né? Então ele foi um sucesso de vendas porque mulheres liam, adolescentes, né, liam, mas os homens também começaram a ler porque queriam entender o que aquelas mulheres estavam Sim, vendo, sim. né, naquele. Eu li
E tenho 53 anos, eu sou da época que tinha Júlia, Sabrina, Bianca, aqueles romances bem... Sim, sim. E no meu ponto de vista foi um livro daquele um pouquinho Mais melhorado, quente ali, atualizado, próximo. mais apimentado, talvez, mas um livro fraco para mim. Mas muita gente amou aquele livro. Não, tem gente que ama aquele livro ali. Olha, eu já vi senhorinha. Livro já vi- cabeceira. Isso que Livro levou de pro cinema, cabeceira. né? Isso que levou pro cinema, né? E sabe o que Da tela. aconteceu? As pessoas estavam vindo de um cansaço de filmes e leitura de lobisomem, sabe? Sim, Então, Crepúsculo, muita né? O ficção, último Crepúsculo muito da negócio, vida, né? Crepúsculo. Aí chega um livro desse que quebra aquela rotina, bum, todo mundo quis ler. Sim, Saiu um sim. pouquinho da curva ali e trouxe Sim, uma e eu novidade. nunca... Exatamente. Isso, eu nunca li o livro. Eu também quis ter curiosidade, porque todo mundo à minha volta tava lendo esse livro. Só que aí saiu o filme. Eu falei assim, eu vou assistir o filme. Só que eu não gostei do filme. Eu achei muito... Eu dava risada, porque eu falei assim, não, isso aqui não é um filme de romance, é um filme de comédia, porque não tem como a pessoa falar uma coisa dessa assim. Não sei, né? Enfim. Mas aí eu falei assim, não vou ler o livro, porque o livro deve ser também a mesma pegada. Aí depois depois que eu fui conversando com outras pessoas, tem pessoas que gostou do livro, assim, nossa, o livro é incrível. Eu falei, gente, pra mim, se o filme é ruim, o livro também deve ser. Então, Aí acaba. E quando é a mesma coisa, né? Quando a gente pega no cinema, aquela questão que o autor principal nunca morria, né? Quando começaram a matar os autores principal, virou. Eu lembro o primeiro filme quando não é possível, não, ele não morreu. não, não. Você tá de brincadeira. O cara lutou o filme inteiro, no final, cara, ele morre. morre não. na praia, né? Fiquei indignado. Então dá essa quebrada, né? Dá aquela revolta e gira algumas coisas. Bom, a hora passa, né? Voa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris. Algumas editoras, elas abrem a oportunidade para alguns autores, escritores enviar a obra deles. Os né? originais. Os originais, eles vão examinar e dependendo como for, se eles gostarem, geralmente tem ali um patrocínio, né? Geralmente eles arcam com um custo, não sei muito bem 100% como funciona, mas eu já vi porque eu já pesquisei uma época e o pessoal dizia, já tá pronto? Eu falei, não tá. E aí eu não terminei, tava metade. Eu tenho metade de um livro de poema de haikai escrito. Olha, não tenho nada de haikai. Aí, ó, Não, já não é- pronto, tenho. vamos publicar, porque eu Nem fiz... haikai, nem cordel. eu fiz letras, Cordel. e aí dentro de algumas atividades de letras a gente precisava começou a estudar alguns estruturar. poemas, né, os gêneros literários, e eu gosto da cultura japonesa, Japonesa. né, então, puxa, aí a haikai, aí comecei a pesquisar, né, e eu comecei a escrever, tá lá pela metade, tem algumas coisas, quem sabe esse ano sai, né? Aí. Sim. Ó, já Quem sabe esse pega. ano sai. E vocês lá na Sul, na editora, vocês têm esse programa também? Como é que funciona? Você já aproveita e fala um pouquinho da editora, seus últimos minutinhos. E pra onde você, pode te encontrar? onde te Onde- encontrar. Então, a Soul, ela é uma editora independente. Então, todos os custos que nós temos com o livro, desde revisão, diagramação, impressão, são todos do autor. O autor Todos. cobre todos eles. Cobre todos eles. Porém, a gente tem um sistema que é muito interessante. A gente não gosta de desistir de ninguém. E às vezes a gente recebe livros muito bons. Então a gente faz um sistema de pré-venda. Eu gosto muito de trabalhar na pré-venda com autores que acreditam no seu livro. Por quê? Se você acredita no seu livro e eu vejo que esse livro é bom, a gente vai investir antes. Então a gente já começa fazendo a capa do livro. E a gente começa pedindo ajuda desse autor para ele ir para as redes sociais e avisar para os amigos, familiares, colegas de trabalho, olha, meu livro está no Prelo, está na editora e eu tenho uma pré-venda. Então, quem comprar o livro na pré-venda ganha um desconto especial, ganha um marcador especial e algo que eu faço que é único. Eu consigo colocar numa capa de livro um dado variável. Então, você imagina, você compra o livro da Priscila na pré-venda. Você já imaginou que maravilhoso você receber o livro com o teu nome escrito, impresso já na capa? Ai, que legal. Então, eu consigo trabalhar com dados variáveis. Quando a pessoa recebe o livro e ela sabe que ela comprou na pré-venda, às vezes até uma batalha de capas, eu não sei se vocês já viram na internet, 2 capas para o mesmo livro. Então, a pessoa que ajuda a escolher a capa, ela já se vê envolvida, ela já comprou. Por quê? Porque ela quer aquela capa. E a gente pode, de repente, fazer as 2 capas. Quem comprou vem com essa capa, quem comprou vem com aquela, ou simplesmente o autor define. Essa foi a capa que ganhou, essa capa que a gente vai fazer. Mas então a gente envolve a audiência. E o bacana é que assim, a pessoa que compra o livro antes, ela compra com preço diferenciado, ela tem um marcador diferenciado, pode ter esses dados variáveis, e ela vai no teu lançamento para receber um autógrafo, te dar um abraço.
Para nós, enquanto editora, não importa de quem veio o valor para custear o livro, se foi direto do autor ou do Se público foi dele. uma pré-venda ou se Isso. O bacana disso tudo é que a partir do 101º livro, o autor passa a ter lucro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, um exemplo aleatório. Um livro ficou R$ 4.000 para fazer 100 unidades. A gente precisa fazer 100 livros a R$ 40. A partir do momento que vendeu as 100 cópias, as próximas tiragens já está todo o processo editorial pronto. Então, o livro já está revisado, diagramado, capa pronta, é só marcador impressão. pronto. É só o valor da impressão. Você concorda que, tirando o custo da impressão, tudo que vier depois desse valor da impressão é lucro, que é muito interessante para o autor. Entendeu? Então, é uma possibilidade do autor não tirar dinheiro do bolso, mas ele precisa ter um envolvimento. Tem que ter. A gente chama do marketing, que é hoje, né? Eu aprendi com o Conrado, comece pela audiência. Comece pela audiência, Conrado Adolfo. Comece pela audiência, né? Que geralmente ajuda. Então tem essa Tem essa possibilidade possibilidade. para poder fazer. Tiragem mínima que vocês trabalham. Olha, para ter essa oportunidade na pré-venda, precisa pelo menos 100 livros. Para o custo do livro não ficar exorbitante, porque se você fizer poucos livros e vender um livro a R$ 80, você pode ter essa dificuldade para vender, entendeu? Mas se quiser fazer um livro, depois do livro pronto, a gente faz. Apesar que também vai influenciar muito, né? Capa, material da página, para poder Sim. fazer todo esse trabalho. Exatamente. E se alguém quiser entrar em contato com você e pesquisar mais informações, fala olhando naquela câmera. Naquela câmera A ali, gente- na câmera sua. câmera- Olha ali a nossa audiência. Aí a gente tem o site da Sou, que é www.soueditora.com.br. Tem o telefone, que a gente tem os atendentes, né? O DDD 11 99959 6510. Vai ter sempre alguém esperando você, né? Para te atender com muito carinho. Por que contratar a Soul? Por que confiar na Na Soul Soul? para realizar esse sonho? Eu tenho um sonho de lançar o meu livro. Justamente para aquela Essa pessoa. é a pergunta, hein? Pergunta de Você não milhões. espera por isso, né? Pergunta de milhões. Porque você quer um livro diferenciado, um livro que você possa participar, e o livro é como um filho, né? E a gente vai tratar o seu livro com muito carinho. É esse material que você está vendo, esse amor pela literatura, é te ouvir, é procurar superar suas expectativas. Então, a Soul é a alma, e a gente tem a alma nos livros. Sim, sim. E eu, Ó, vou, maravilha. eu vou falar, É isso aí. e eu vou falar como uma pessoa que recebeu, viu? Lá, quando a gente Cadê, teve Priscila? a Pega proposta ali. do livro, quando a gente aqui, ó, não vai dizendo nada não, mas isso aqui é a melhor capa, tá? Ela ficou uma capa chique, né? Ficou uma capa linda. E a gente, antes de, quando a gente assinou o contrato, eu não tinha nem visto a capa ainda. Não tinha nem a capa ainda, mas a Cris estava lá dentro. Ela fez uma reunião com todas nós. Sim. Ela pegou na nossa mão todas as dúvidas, de verdade. Eu chamava ela de madrugada, ela me respondia. Chamava ela de madrugada mesmo. Eu falei, não, meu Deus, eu tô com essa dúvida, como eu vou escrever? Ela me mandava uma mensagem, ela me respondia. E assim, o capítulo ficou incrível. Deixa eu até pegar o meu capítulo aqui. Ficou lindo o livro. Deixa eu ver aqui agora. Agora achar o meu. Porque no meu eu abro já sai, né? Agora esse aí Então, já quando tá certinho, marcado. né? Já De tá tanto marcado. que já tá tudo. Deixa eu ver aqui, ó. É porque não tá aparecendo as fotos. Então, deixa eu ver aqui. Ah, não vai aparecer, gente. Eu não quero Vai mostrar procurar. muito. Compra, dá pra achar na Compre, editora? mas aqui, Então, ó, entre na Você tem ainda editora. para vender? Aqui, ó. Pra vender, não, eu tenho que pedir mais. Aqui, ó, Já eu aproveita, vendeu pede, já tudo. vende, já faz o merchan. Ó, quem quiser, esse daqui, ó, que é o Mulheres Bravadoras aqui, que foi a idealizadora, foi a Aline Sintra, né? Você pode ir lá no meu direct, que eu vou levar pra você, tá bom? Aí você me avisa dias antes, porque eu tenho que pedir pra Cris, porque o meu lá já acabou, tá? Eu vendi tudo no mesmo dia. No mesmo dia, a maioria, né? Eu vendi Vende. tudo no mesmo dia, eu vendi. Tudinho. Porque assim, quando você faz a compra, pelo menos o contrato que a gente fez, vinha acho que 10, né? Eu acho que 7 ou 10 livros. Isso. Aí a gente pede um Pode pouco pedir mais, mais. e aí eu vendi todos os meus no dia, porque todo mundo queria meu autógrafo, tudo mais. Foi no mesmo dia que eu vendi. E tava então, cheio, assim, né? No dia isso. do lançamento. Como a gente é o coautor, então automaticamente o retorno já vem.
No dia que a gente lança o livro, Acaba tudo mais, ajudando, né, com a audiência. acaba ajudando com a audiência que vai lá fazer e você vende e é tranquilo. Porque todo mundo quer abrir o saco, porque eu levei com o saquinho e ainda vem com Marcador. um marcador ainda. Então, assim, vale muito a pena fazer com a Cris. Eu falo assim que eu indico a Cris, que nem eu indiquei. Eu falei pra ele, eu falei pra ele, eu falei assim, ó, você quer lançar o seu livro? Eu falei, você vai ter que lançar o seu livro, porque se eu tô lançando tudo lá do seu lado, você tem que lançar também, Vamos, né? então. Aí eu falei assim, a Cris que ela é top. Vai que a Cris que é top. Ah, não, a Cris. Pronto, ela vai desenvolver a capa do jeito. Olha, ela faz um negócio assim, ó, porque eu não esperava que a capa seria desse jeito assim. Quando ela mostrou essa E capa... é uma capa que a gente fica presa, porque é o logo do movimento, né? Isso, mas a cor, o jeito, assim, aí depois por dentro, nossa, achei incrível, Perfeito. assim, né? Bom, Perfeito. gente, a hora avança, né? Muito obrigado pela sua audiência, Cris. Muito obrigado, Eu que tá, agradeço. pelo convite. Esperamos você um outro dia, com mais calma. Podem me Quem convidar sabe eu que vou. já é pra gente lançar, né? Vamos publicar, vamos trazer o nosso livro, né? Vai Vamos, ser a gente tá querendo fazer o acho pra nosso trazer livro. o nosso Chega livro. de mim, né? Gente, Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, produção. Se você quiser deixar o seu último abraço, aproveita. e a todos vocês que têm um projeto paradinho na gaveta, tire o seu projeto da gaveta, venha realizar seu sonho com a sua editora. É uma editora que vai te ouvir com muito carinho e você vai realizar esse sonho de ter o seu livro publicado. Certo. Sim, Priscila. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Cris, muito obrigada Eu pelo que convite. agradeço. Obrigada à produção. Obrigada, Gabriel. E obrigada a vocês que estiveram aqui, pelos seus comentários. E semana que vem temos mais podcast nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, espero vocês semana que vem, sexta-feira que vem, às 19 horas. Então, boa noite e bora viver a vida rica que você merece. Um beijo.